Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sexta-feira. Queremos rezar com toda a igreja pedindo que o nosso coração se assemelhe cada vez mais ao coração de Jesus. Reza comigo. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estamos vivenciando esta oitava da Páscoa e fazendo essa experiência com o Cristo ressuscitado. Hoje, novamente, nós vamos meditar sobre mais um encontro que Jesus tem com os seus discípulos no dia a dia de suas vidas. Vamos rezar e meditar? Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 ao 14. O texto diz assim: Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram para o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem no Evangelho, nós percebíamos a atitude dos discípulos, a reação dos discípulos frente ao encontro com o ressuscitado. E nós percebemos que quando nós nos entristecemos muito ou quando a euforia é demais, nós não conseguimos centralizar o nosso pensamento e as nossas atitudes. Nós ficamos muito dispersos. Diante desta dispersão, os discípulos de Jesus, aqueles que Jesus tinha chamado lá na beira da praia, quando Jesus os encontrou pescando, agora nós percebemos uma atitude de retorno ao passado, retorno às coisas antigas. Não houve uma evolução na vida daqueles discípulos, pelo menos por hora. Eles caminharam com Jesus pelo menos durante 3 anos. Período da vida pública de Jesus. Eles sabiam pescar, mas durante esses 3 anos, eles perderam a habilidade da pesca e eles se lançaram ao mar.
tanto que eles não haviam pego nada. E é por isso que Jesus orienta eles: olhe, lança as redes neste lugar e vocês vão encontrar os peixes. Lançaram, eis que as redes se encheram de peixes. Precisamos ter um cuidado com a nossa vida. Quando nós muitas vezes desanimamos, a tendência é voltarmos ao passado, ou ficarmos vinculados ao passado, dizendo, no meu tempo, ou naquele tempo, e assim nós ficamos resgatando coisas velhas, coisas antigas, ao invés de olharmos para frente e ir crescendo com Jesus Cristo. Mas o próprio Cristo não nos abandona mesmo nessas situações de retorno, porque Jesus vem e ensina novamente os discípulos a pescarem. Nós que fazemos a experiência com Jesus, essa experiência jamais deve ser apagada da nossa memória, porque a presença de Jesus é real. Não é um fantasma que caminha entre nós. A presença de Jesus é real. É Jesus que pede para tocarmos nele, convivermos com ele, guardarmos ele na nossa casa, no nosso coração, fazer a nossa oração nessa intimidade com Deus. E sempre que nós nos esquecermos de alguma coisa, eis que ele está ali para nos ensinar novamente. Veja que bacana essa atitude de Jesus, porque é uma atitude de reconhecimento. A partir do momento em que eles lançam as redes na direção que Jesus falou e as redes vieram cheias, João, o discípulo que Jesus amava, disse: é o Senhor. Não tem como não ser Ele, porque só Ele faz isso por nós. E quando eles foram para a praia, Jesus já estava preparando uma refeição para eles. Eles também colocaram em comum, lembrando o milagre da multiplicação, eles colocaram em comum aquilo que eles tinham, peixe que eles tinham pego, e ali Jesus preparou aquela ceia, dizendo a eles: vinde comer, vinde se alimentar. Isso é um pouco da nossa experiência com Jesus na Santa Missa. É Jesus que nos convida. Eis que nós nos preparamos para a celebração. Ouvimos a palavra de Deus e aí Jesus diz: agora vinde comer. Agora que vocês aprenderam, comam. Vocês precisam de força para continuar a caminhada. E que essa experiência de fato seja feita na minha e na sua vida de uma maneira muito especial agora nesta oitava da Páscoa, nesta experiência que nós estamos fazendo com Cristo ressuscitado. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.